Olá a todos, estamos seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente chega agora no 10º e último capítulo das Alachot de Lashon Hara. Ainda temos pela frente a parte das Alachot de Rechelut, de fofoca, mas com relação a Lashon Hara, esse é o nosso último capítulo, formado de 17 Alachot. Então, vamos lá, vamos ver hoje a primeira Alachá. Fala pra gente o Hafetz Haim o seguinte. Nesse capítulo, aliás, ele vai falar situações nas quais é permitido falar Lashon Hara, ou seja, situações em que eu vi, presenciei, testemunhei alguma coisa e eu tenho o direito de falar para outros o que eu vi, o que aconteceu. Então, por exemplo, traz para a gente o Hafetz Haim. Caso alguém tenha visto uma pessoa fazendo mal para um amigo, roubando ou prejudicando ele de alguma forma, independente se aquele foi prejudicado, sabe ou não sabe, talvez ele nem sabe quem foi, ou uma pessoa, ele viu uma pessoa envergonhando e causando algum tipo de sofrimento para o outro, ele tem certeza, a pessoa que viu tem certeza quem fez isso, ele sabe que a pessoa não voltou atrás, ele não devolveu o que foi roubado, ele não pagou pelo prejuízo, ele não pediu desculpa por ter envergonhado o outro, mesmo que ele seja uma pessoa só, e de forma geral a gente precisa sempre de duas testemunhas para validar alguma situação, mesmo que a pessoa tenha visto isso somente ele pode contar o que ele viu para ajudar aquela pessoa que foi prejudicada, aquela pessoa que foi roubada. Então, se você viu, por exemplo, alguém pegando algo que pertence a outra pessoa, e essa pessoa não sabe quem foi, está procurando quem roubou ele, quem pegou a carteira dele, quem pegou o celular ou algo do tipo, e você sabe, você viu quem foi e pegou, você tem o direito de vir para ele e falar, olha, fulano pegou o seu celular, pode ir lá e pegar de volta, porque você está protegendo, ajudando essa pessoa que foi prejudicada. Porém, fala o Hafetz Haim que vão ter 7 condições que permitem com que isso seja possível de ser feito, certo? Não são condições extremamente difíceis de acontecer, mas são condições básicas para que tenha essa permissão da pessoa realmente vir e contar para aquele que foi prejudicado, quem prejudicou ele. Por exemplo, só trazendo uma, que ele vai trazer na próxima alahá, que você mesmo tenha visto, e não que você ouviu de outra pessoa. Se você ouviu um boato de que foi tal pessoa que roubou, isso não é motivo para vir e começar a acusar ele. Então, uma das condições que a gente vai ver é que você viu, que você mesmo estava presente e viu o que aconteceu. Mas vamos ver na próxima alahá, Bezrat Hashem, as 7 condições para que isso seja permitido. Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora na segunda alahá do 10º capítulo. Vamos ver então quais são as 7 condições para que seja permitido falar Lashon Hara. A primeira condição, como comentamos ontem, que a pessoa mesma tenha visto o que aconteceu, que você tem certeza absoluta que aquilo é verdade e não que você ouviu de alguém ou algo do tipo, porque podem ser boatos, pode ser que quem está te contando não viu exatamente, não prestou atenção direito, então tem que ser alguma coisa que com certeza é verdade. Segundo, a pessoa tem que, mesmo quando ele viu alguma coisa acontecendo, prestar atenção se talvez não tenha uma forma correta de julgar o que aconteceu. Talvez não foi um roubo, talvez ele está pegando emprestado ou algo do tipo. Obviamente que se é uma situação em que você vê que a pessoa foi lá e pegou a bolsa da mulher e saiu correndo, isso daqui é um roubo, isso daqui não é um empréstimo. Então tem que ter um pouco de cabeça e realmente analisar a situação de maneira correta. Mas se é possível analisar isso de uma forma positiva, em que não tem aqui intenção de causar prejuízo para outra pessoa, então aqui também não deve se passar isso para frente como um roubo, e sim tentar analisar isso de maneira positiva. Terceiro, que primeiro a pessoa tentou falar com aquela pessoa que fez algo de errado. Em vez de sair por aí contando o que aconteceu, tenta chegar diretamente na pessoa que fez aquilo de errado e ver se você consegue consertar dessa forma sem que isso se espalhe. Então, em vez de contar para a pessoa que foi roubada ou enganada, olha, fulano te enganou, fulano fez tal e tal coisa, tenta falar com essa pessoa que enganou, que fez a coisa errada, tenta devolver as coisas para o lugar como eram antes, sem precisar colocar aqui na história outras pessoas. Quarto, que quando a pessoa for contar, ele viu a necessidade de contar para realmente evitar algum prejuízo, que não aumente o que foi contado, que não exagere, que não crie novas histórias, que conte exatamente o que aconteceu. Quinta condição, que a intenção da pessoa seja boa, que a intenção da pessoa é melhorar a situação, ajudar a pessoa a evitar algum tipo de prejuízo, ou ajudar a outra pessoa a fazer tchuvá e consertar o caminho dele, não que ele conte isso por ódio ou por algum outro motivo.
Sexto, que essa é a única maneira de conseguir a consequência, que essa é a única maneira de consertar a situação. O único jeito é contando o que determinada pessoa fez para que as coisas voltem ao lugar. Mas se tem uma maneira diferente de fazer isso, sem que se chegue na proibição de Lashon Hará, é melhor. E sétima condição, que o prejuízo causado à pessoa sobre a qual está falando, alguém que fez algo de errado, alguém que roubou, por exemplo, que eu vou contar que ele roubou alguém, eu vou contar para a pessoa que foi roubada, olha, fulano pegou de você sem permissão, que o prejuízo que está sendo causado para essa pessoa que roubou não seja maior do que o prejuízo que aconteceria com ela num julgamento normal. Então, se ela roubou 500 shkalim, eu não posso chegar para a pessoa e falar, tá, a pessoa roubou de você 2.000 shkalim, aumentei a história e causei um prejuízo maior para a pessoa que roubou. A pessoa que roubou, ele deveria devolver o valor de 500 que é o que foi roubado e não agora virar alguém excomungado na comunidade. Então, se a minha Lashon Hará vai criar um prejuízo muito maior para a pessoa que fez algo de errado, muito maior do que ele deveria pagar pelo que ele fez, então aqui também não é exatamente permitido. Ele vai explicar isso, como ele escreve na própria Halachá, ele vai explicar isso melhor nas Halachot de Rechilut, de fofoca, no capítulo, Bezat Hashem. Esse é o próximo livro que a gente vai continuando as Halachot de Lashon Hará. Chegamos agora à terceira alahá desse 10º capítulo sobre a alahá de Lashon Hará. Traz pra gente aqui o Hafetz Haim uma história que aparece no Tanakh. O Tanakh conta pra gente que tiveram dois reis, um chamado Ahav e posteriormente o rei chamado Yehu. Esse rei Ahav foi um dos reis mais corruptos e violentos da história judaica e um dos Nevim, um dos profetas, prometeu que a família inteira dele seria completamente destruída. O rei Yehu, que veio depois, não muito depois, ele decidiu cumprir a promessa do Navi, e por isso ele destruiu completamente toda a família de Ahav. Fala pra gente o Navi, assim aparece em Hoshea, que embora Yehu tenha feito certo, ele fez realmente o que deveria acontecer com a casa de Ahav, mas já que ele próprio não era tzadik, ele próprio também era corrupto e violento, talvez não tanto quanto Ahav, mas ele próprio não era uma boa pessoa, ele também vai ser castigado pelo que ele fez. Baseado nisso, fala o Hafez Haim o seguinte: embora a gente tenha dito que tem certas situações em que é permitido falar Lashon Hará de alguém, você viu alguém fazendo alguma coisa muito errado e você quer contar isso para todo mundo, espalhar para todo mundo saber, para se afastarem dele e cumpriu todas as condições que apareceram na alahá anterior, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Se a própria pessoa que quer contar isso também comete o mesmo erro, também é alguém que costuma errar e cair justamente no mesmo assunto, na mesma questão, para ele é proibido. Ele não pode falar o que o outro fez, porque se ele se importasse tanto, ele achasse que isso é errado e de jeito nenhum, como a pessoa fez isso, eu vou contar para todo mundo se afastar dele, para ele parar de fazer. Se ele realmente fosse direito e não fizesse isso, tudo bem, mas se ele também faz, porque ele está contando do outro, aparentemente ele está contando só porque ele quer rebaixar, ele quer humilhar, quer que o outro seja envergonhado. Então, se ele realmente não cumpre, se a pessoa própria também não age corretamente nesse tema, nesse assunto, ele não pode contar o que o outro faz.